Em uma tela de fundo roxo, há no centro o logo do Projeto IAI. O logo é na cor laranja. Ao lado direito do logo há a frase Acessibilidade Comunicacional no IFAM. Olá, sou o professor Ricardo Herculano de Física do IFAM. Em uma tela de fundo de tons de roxo e rosa com o logo do Projeto IAI, há no canto superior esquerdo o logo do IFAM na cor branca. No centro, o professor de Física, um homem de pele clara, cabelos grisalhos, camisa alaranjada e preta. Ao seu lado esquerdo está o intérprete de Libras, um homem de pele clara, com cabelos escuros e uma mecha branca. Ele está com uma camisa preta. E no centro inferior, há as legendas do vídeo na cor amarela. Ao canto superior direito da tela, há o logo do Projeto IAI. Hoje nós temos um tema muito interessante. Vamos falar sobre força de atrito e acessibilidade. Aí você vai perguntar o seguinte, o que tem a ver força de atrito com acessibilidade, né? Todos os dias, quando saímos de casa, todo mundo utiliza um tênis, uma sandália, um sapato, e esse tênis, sandália ou sapato anda por uma rua, por uma calçada. Então, como nós podemos ilustrar aqui ao lado, Na ilustração, há 4 tipos de calçadas. A primeira é cinza escuro com as bordas cinza claro. A segunda é cinza claro com algumas pedras e as bordas com grama verde. A terceira é cinza claro com detalhes de pedra. E a quarta é marrom com textura de terra. Temos diversos tipos de calçadas, né? Calçadas bem elaboradas, bem projetadas, assim como as próprias pessoas compram cerâmicas e colocam lá com cerâmicas com pisos bem lisos, né? E isso se torna mais grave ainda quando chove. Por quê? Porque a água em contato com a cerâmica reduz o atrito. Então, o que é a força de atrito? Como é que surge a força de atrito? Ela surge do contato de 2 superfícies. Então, por exemplo, eu tenho o sapato em contato com o chão. Então, esse contato faz com que haja a força de atrito, né? Essa força de atrito ela vai depender de 2 fatores. Quais são esses fatores? As superfícies que estão em contato, no caso o tênis ou o sapato e a calçada. Essas 2 superfícies vão definir uma coisa chamada coeficiente de atrito e a força normal que a superfície faz sobre o corpo. Então, com isso eu tenho a força de atrito. Aí, essa força de atrito, ela atua de forma fundamental para que as pessoas não escorreguem. Então, isso é muito importante, porque, infelizmente, a gente olha pela cidade aí as calçadas e a gente percebe que nenhuma calçada está de acordo com as normas necessárias para que as pessoas possam caminhar de uma forma segura, né? Então, até comigo já aconteceu isso, né? Num dia de chuva, eu estava caminhando, passei por uma calçada, né? Tinha uma cerâmica muito lisa, pisei e simplesmente escorreguei, né? E caí. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, a força de atrito ela é de fundamental importância para que as pessoas consigam caminhar. E aí nós vamos, é claro, para o sapato, né? O tênis, sapato, né? Quando você vai comprar um tênis ou um sapato, né? Como a gente pode ver aqui ao lado, né? Em imagem de fundo branco, há diversos tipos de sapatos femininos. Ao meio, em destaque, há uma sandália rasteirinha na cor branca, com detalhes marrom. Existem vários modelos de tênis e sapatos, né? Inclusive tem uma sandália que as mulheres gostam muito de utilizar, chamada rasteirinha, que a gente pode ver aqui ao lado também, né? Que é um sapato que infelizmente tem uma aderência muito baixa, tem um coeficiente de atrito muito baixo. Então, esse sapato em contato com o piso, né, ele vai ter um certo tipo de atrito. Isso vai depender de quê? Vai depender daquilo que eu quero. Por exemplo, eu quero um tênis ou um sapato para usar no dia a dia. Então, eu vou caminhar em diversos tipos de piso. Esse sapato vai ter que ter um certo tipo de força de atrito sobre ele, né? Diferente, por exemplo, de um tênis que um atleta vai usar numa maratona. Então, o atleta vai correr 40 quilômetros. Aí, nesse caso, é necessário que o atrito não seja tão grande, porque se o tênis tiver um atrito muito alto, vai desgastar
né, o atleta durante a corrida. Então, dessa forma, nós temos a força de atrito, ou o coeficiente de atrito, e a acessibilidade. Estamos falando de força de atrito, né? Então você deve perguntar o seguinte: como é que eu faço para calcular a força de atrito que atua sobre um determinado corpo, né? A força de atrito ela vai depender de dois fatores. O primeiro chama-se coeficiente de atrito, né? Coeficiente de atrito é uma grandeza, né, adimensional que é obtida experimentalmente, né? E ele depende de quê? Depende das superfícies que estão em contato. Por exemplo, o tênis é de madeira em contato com um piso de concreto. Então, madeira, né, ou de borracha, por exemplo, e concreto, né? Aí nós temos as superfícies em contato. Então, esse coeficiente de atrito é obtido experimentalmente. Mas em casa, nós podemos obter esse coeficiente de atrito, né? Por exemplo, você pode conseguir uma mola, né, e pegar um tênis qualquer, você quer verificar o coeficiente de atrito do seu tênis. Pega uma mola de caderno, por exemplo, né? Prende essa mola no tênis, né? Coloca em cima de uma superfície e estica, como a gente vai mostrar aqui na figura ao lado. No quadro, há uma mola na cor dourada. Abaixo, uma seta preta apontando para a esquerda. Do lado direito, um tênis nas cores verde claro, vermelho, cinza, preto e branco. Né? A gente vai esticar bem, vai chegar um momento que o tênis vai começar a deslizar. Então, nesse momento que o tênis começa a deslizar, a gente pega essa medida, quanto a mola foi esticada. Na sequência, nós pegamos o mesmo tênis e a mesma mola, prendemos e colocamos na posição vertical. No centro do quadro, há uma mola dourada em vertical. Ao lado esquerdo da mola há uma seta preta, apontando para baixo. Abaixo há um tênis. Então o peso do tênis vai puxar a mola para baixo. Aí nós pegamos essa medida do deslocamento da mola na vertical. Aí para calcular o coeficiente de atrito, basta a gente dividir, como a gente está mostrando aqui ao lado, ó, a medida horizontal da mola pela medida vertical. Aí nós temos o coeficiente de atrito, né? Aí, claro, se você pegar os tênis, né, fabricados aí por diversas empresas, você vai ver que não tem essa especificação. Então, as pessoas, quando vão comprar um tênis, né, elas compram, o tênis é um tênis bonito, né? Mas você tem que verificar se ele vai atender às suas necessidade, porque ele pode ser um tênis bonito, mas ele pode ter um baixo coeficiente de atrito. E ele tendo um baixo coeficiente de atrito, né, por exemplo, olha só que situação interessante, um sapato social. Um sapato social, a pessoa vai para um evento com sapato social. O sapato social, em geral, tem um baixo coeficiente de atrito, então ele é liso, né? Com isso, se você usa o sapato social no seu dia a dia e está andando por uma calçada, o risco de você escorregar é muito grande, né? Então, o coeficiente de atrito é o primeiro fator para calcular a força de atrito, e o segundo fator é a força normal, que é a força que a superfície faz sobre um bloco ou qualquer corpo, né? Exemplo, você está lá na sua casa e você resolve mudar os móveis de posição. Aí você tem uma estante lá na sua sala que você deseja trocar de posição. Só que quando você vai empurrar essa estante, você percebe que é muito difícil movimentar a estante, né? Aí você tira tudo que está dentro da estante e empurra. Aí você percebe que ficou muito mais fácil. Por quê? Quando você tira os objetos, diminui o peso, né? O peso é a força que a Terra faz sobre os corpos. E aí a superfície faz uma força chamada força normal. Se ela for horizontal, a normal vai ser numericamente igual ao peso. Então, quando você tira os objetos de dentro da estante, reduz o peso, reduz a normal. Reduzindo a normal, reduz a força de atrito, né? Nós temos um outro exemplo muito interessante relacionado à força de atrito, aí tem a ver com biologia, né? Que é a força de atrito em relação ao corpo humano. Por exemplo, ó, vou mostrar aqui minha mão e vou movimentar a minha mão, ó. Então nós temos as articulações, ó. Cada vez que eu movimento
os meus dedos, né, há um movimento da articulação. Aqui dentro há uma substância de lubrificação que tem que garantir que o atrito seja zero. Aí você pode perguntar, e se o atrito não for zero? Aí o atrito não sendo zero, a pessoa começa a sentir dores nas articulações, né? Pode ser dos dedos, pode ser do braço, pode ser no ombro, por exemplo. Quem trabalha fazendo movimentos repetitivos, né, quase sempre apresenta, né, essas dores nas articulações provenientes do atrito, né, não ser nulo. Um outro exemplo interessante antigamente acontecia bastante, a pessoa sofreu um acidente e bateu o joelho, né? Foi um acidente de moto, por exemplo, ou de carro. E aí houve um corte no joelho e a substância de lubrificação que estava ali dentro saiu. Aí essa pessoa passou por uma cirurgia e tal, e quando a pessoa voltou a andar, ela começou a sentir muitas dores no joelho. Por quê? Porque ao sair essa substância, passou a ter uma certa força de atrito ali. Então, há um atrito na articulação, isso pode, por exemplo, desgastar a articulação, a pessoa vai sentir fortes dores, né? E dependendo do caso, se for muito grave, né, nós podemos ter que recomendar para a pessoa, né, o médico tem que recomendar para a pessoa uma cirurgia, né, em alguns casos até colocação de uma prótese, né, para substituir esse osso desgastado. Como nós vimos, a força de atrito ela pode se colocar contra o movimento, né, ou a favor do movimento. E aí nós temos algumas situações onde a força de atrito é de fundamental importância. Por exemplo, um carro, né? A roda do carro, quando gira, ela empurra o asfalto para trás. Então, o asfalto empurra o carro para frente. Na ilustração, há um carro vermelho em movimento. Há duas setas amarelas, uma indicando para o lado direito e uma para o lado esquerdo. O carro está sobre uma rua na cor preta e branca. Nesse caso, o atrito é a favor do movimento. Quando uma pessoa caminha, é a mesma coisa. A pessoa empurra o chão para trás e o chão empurra a pessoa para frente. Na ilustração, há um homem de pele clara, de camisa preta e calça verde, sapatos preto e branco. Ele está caminhando em um parque. Há duas setas vermelhas, uma apontando para a direita e uma apontando para a esquerda. Então, nesse caso, o atrito é a favor do movimento. Agora, a questão é, o que acontece numa situação no cotidiano se o atrito for reduzido? Aí nós temos uma pergunta, né, relacionada a uma brincadeira, né, chamada toboágua. Na ilustração, há um homem de pele clara, cabelo preto, bermuda branca. Ele está descendo em um tobogã na cor azul. Há uma piscina na cor azul e no fundo há uns arbustos. Né? Toboágua, a pessoa vai a uma determinada altura, desce por um tubo onde tem uma água escorrendo, né? Se essa água que está correndo nesse tubo, ela for reduzida, o que acontece com o atrito entre o corpo da pessoa e o toboágua? Aumenta ou diminui? E, uma vez que você faça essa análise, né, qual é o efeito disso, né? Fisicamente, o que acontece com a pessoa? Outra, pergunta número 2, né? O carro está subindo uma ladeira e ali passou um caminhão e acidentalmente derramou um pouco de óleo. Na ilustração, há um carro vermelho em movimento. Ele está subindo uma ladeira. Na ladeira, há manchas de óleo na cor marrom escuro. No fundo, há a silhueta da cidade e o céu azul. Né? Esse óleo na ladeira vai ajudar o movimento do carro ou vai atrapalhar o movimento do carro? Qual é o efeito desse óleo em relação à força de atrito? Né? Então, esses dois probleminhas, né, ilustram como a força de atrito é importante no nosso cotidiano, né? Tanto para situações do dia a dia relacionadas à acessibilidade, como do ponto de vista biológico, né? Nas articulações, movimento da mão, dos braços, né? Então, é assim que a força de atrito atua sobre os corpos. Então,
Queria agradecer a todos, né, e até a próxima.